nosso Criador e Redentor. É um privilégio, Senhor, estarmos aqui na Tua presença, apesar de sermos pecadores, falhos como somos. Nós nos sentimos na Tua presença, Senhor, na qualidade de Teus filhos, pela Tua graça. E queremos que Tu estejas em nossa mente, em nosso coração, nesta manhã de culto, que possamos sentir o desejo de Te servir e de fazer uma entrega total a Ti. Queiras abençoar todo esse culto, como tem sido até aqui, Senhor. Abençoa aqueles que não vieram, onde quer que estejam, pelos mais variados motivos. Que as Tuas bênçãos se estendam a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Rocha eterna, meu Jesus, Tu morreste lá na cruz, vem de Ti um sangue tal, que me veio lavar do mal, traz a bênção do perdão, paz, conforto e salvação. Nem trabalho, nem penar, pode alguém aqui salvar, mas só Tu, meu bom Jesus, podes dar minha vida e luz. Peço-Te perdão, Senhor, pois confio em Teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz, quando ao lar do céu subir e Teu rosto em glória vir. Rocha eterna, que prazer eu terei de Te viver. Bom sábado a todos os irmãos. É bom estarmos reunidos na casa de Deus, para juntos adorá-lo e também para aprender mais da Sua palavra. Neste trimestre, nós temos estudado na lição da Escola Sabatina um tema que é muito vital para nós cristãos. O tema da graça de Cristo, da lei, enfim, mas também para existir lei tem que haver pecado, para existir pecado tem que haver lei, ok. Então, eu vou, nesses minutos aqui, eu vou falar um pouco sobre o pecado, mas assim, do ponto de vista um pouco mais teológico, o conceito de pecado. E o princípio nós sabemos, desde que nossos primeiros pais pecaram. Aliás, a história do pecado está contida em toda a Bíblia. Aliás, menos nos dois primeiros capítulos da Bíblia, nós não temos história do pecado. Porque Deus criou os seres humanos livres, vamos dizer assim, perfeitos, sem pecado. Eles não tinham pecado quando foram criados. O pecado foi um intruso, um acidente que aconteceu na raça humana, não é? Na natureza humana. E a partir do capítulo 3 de Gênesis, nós começamos agora temos a descrição da queda do homem, e vai até o final da Bíblia descrevendo então a triste história do pecado. É claro que já em seguida, imediatamente, quando os nossos primeiros pais pecaram, já imediatamente veio a promessa da salvação, da graça de Cristo.
já a promessa do Salvador já começa ali. Gênesis 3,15, nós vemos a primeira menção ao Evangelho, a primeira promessa, que a semente da mulher viria e então esmagaria a cabeça da serpente, e aquilo era já o anúncio do Evangelho, da salvação. Bom, em Romanos capítulo 5, só para termos como base embasarmos o nosso texto, o nosso tema. Portanto, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou, a morte assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. No capítulo 3 e o verso 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Bom, nós partimos então dessa triste realidade, e é a base para a nossa reflexão nesta manhã, é que todos somos pecadores. Todos pecaram. Todos nós que nascemos neste mundo temos uma natureza já inclinada para o pecado, inclinada para o mal. Já nascemos nessa condição. Não há ninguém que possa dizer, olha, levantar a mão e dizer, eu não sou pecador, ou eu vou chegar nessa vida aqui a um ponto de não pecar mais, de ser perfeito antes da volta de Jesus Cristo, de ter uma natureza perfeita. A Bíblia diz que a nossa condição vai até a glorificação, até quando Jesus voltar. E na glorificação, quando nós então nos libertaremos até mesmo dessa própria natureza inclinada para o mal. E aí então, vamos ao conceito de pecado. O que é afinal o pecado? Estou sentindo calor. Está quente, né? Está quente. Também com tanta roupa assim, tem que estar mesmo com calor. O que é o pecado? O conceito de pecado. O conceito clássico que nós sempre ouvimos é muito correto, um conceito básico, é o de 1 João 3, verso 4. De 1 João 3, ainda não, já colocou aí já, ok, então tá, depois daqui a pouco a gente põe os slides. O pecado diz ali o que? O conceito básico que nós conhecemos, bíblico e correto, é o que? Transgressão da lei. Muito bem. Nós vamos ficar dentro desse conceito. No entanto, vamos procurar dentro desse conceito, dentro do que nós vemos na teologia a respeito do que é essa transgressão da lei. Até onde vai isso? Né? Onde é que começa a transgressão da lei? Muito bem. Eu queria dizer que o pecado ele tem o seu aspecto moral, mas também tem o seu aspecto, vamos dizer assim, espiritual. E vamos ver se nós conseguimos entender essa questão aqui. No Antigo Testamento, nós temos algumas palavras que definem o pecado. Para que a gente possa entender aqui que existem pecados e pecados. Assim, assim. A gente está ainda trabalhando para o nosso som ficar o mais perfeito possível. E a gente vai descobrindo aí. Foi feita instalação, aqui tem fio para todo lado aqui, e às vezes, acho que melhorou um pouco. Ok.
No Antigo Testamento, nós temos alguns vocábulos e eu gostaria que... Sabe que o Velho Testamento foi escrito na língua hebraica. Então, tem alguns termos hebraicos que definem pecado. Assim como nós temos no grego também, que é a linguagem do Novo Testamento. No hebraico, existe uma palavra... existem várias palavras, aliás, para definir pecado. Por exemplo, shet. A palavra shet é aquela equivalente ao hamartia do grego, a palavra hamartia, que quer dizer errar o alvo. Então você tem um alvo definido e vamos dizer assim, o atirador lá, o flecheiro, né, naquela altura, o que atirava a lança ou a flecha, ele olhava para o alvo e atirava. Se ele errasse o alvo, que era muito provável, né? Errava o alvo, mesmo que fosse um pouquinho assim, milímetros ali do alvo, eles diziam hamatia. Hamatia, a palavra grega que quer dizer errar o alvo, não acertar no alvo. E a palavra equivalente no hebraico é shet, é esse vocábulo, shet, errar o alvo. Mas depois tem uma outra palavra, avon. Avon fala da personalidade moral, fala das paixões carnais, a inclinação natural para o mal. Isso já quer dizer da natureza pecaminosa que nós já nascemos com ela, né? Depois, aveirá. Não sei se a minha pronúncia mas o vocábulo que nós temos é esse. Eu não sei, alguém que fala hebraico. E como está gravando, isso está gravando aí, né? É provável que alguém vá depois, alguém que fala hebraico fala, está pronunciando errado. Eu estou trazendo aqui o vocábulo que nós vemos, não sei se a pronúncia é exatamente essa, né? Aveirá. Ofensa deliberada, premeditada. O indivíduo dizer assim, eu sei que está errado, mas eu vou fazer na mesma, eu vou fazer aquilo que é errado. Premeditadamente, sabendo da consequência, inclusive, do seu erro, mas ainda assim, nesse conceito aqui, aveirá, ainda aceita a soberania de Deus. Ainda, vamos dizer, num caso que não foi ao extremo, não rejeitou totalmente, ainda aceita a soberania de Deus, embora o seu pecado, vamos dizer assim, os seus erros sejam de forma deliberada, ele escolhe o que é errado, sabe a consequência, mas vai fazer o erro na mesma, né? Vai no caminho do erro, mas aceita sim que aquilo é a vontade de Deus. Mas existe uma situação, vamos dizer assim, que a pior da situação humana de pecador é que é descrito com o vocábulo pechá. Pechá, essa palavra, esse vocábulo hebraico descreve um pecado voluntário. Voluntário é uma rebelião, na verdade, rebelião, crime, ofensa, constante, né? Não se importa de repetir tantas vezes aquela mesma rebelião, aquela mesma ofensa a Deus, e mais ainda, rejeita a soberania divina. É como se dissesse assim, eu sei que é errado, mas eu não estou nem aí. Eu vou fazer na mesma. Entende? É rebelião. O que na cultura hebraica também eles diziam o pecado da mão levantada. Era como se dissesse assim, é uma rebelião, na verdade. Nós podemos descrever os antediluvianos, por exemplo. Eles eram sarcásticos, eles riam da mensagem de Noé. Eles diziam ok, até mesmo chegaram a ver os animais vindo de forma miraculosa, vindo para dentro da arca, mas mesmo assim eles não mudaram o coração, e eles diziam, vai apodrecer com essa bicharada aí dentro, diziam para Noé. Não se arrependeram. Pecado da rebelião, pechá. E interessante, só dizendo aqui abrindo aqui um parêntese,
lá no santuário, lá eles tinham no deserto, eles tinham as ofertas que eles traziam para... Então, os pecadores traziam suas ofertas e de coração contrito eles se arrependiam, confessavam os seus pecados, traziam aquela oferta e a vítima era imolada, no caso ali o cordeiro era morto, e depois ele se sentia, vamos dizer assim, perdoado por Deus pela sua confissão, e aquela forma didática que Deus encontrou a morte daquele cordeiro dizia que um dia viria Jesus, o Filho de Deus derramaria o seu sangue, assim como aquela vítima daquele cordeiro, e assim nessa contrição de coração ele se sentia perdoado. No entanto, havia um pecado, que é justamente esse pecado aqui da rebelião, o pecado da mão levantada, pechá, que não havia, para esse tipo de pecado não havia sacrifício, não resta sacrifício, e nós vemos na Bíblia descrito isso, não resta sacrifício para o pecado da rebelião. Não quer dizer que não possa ser perdoado, Deus perdoa todos os pecados, no entanto, a pessoa rejeita, ela é tão rebelde que ela nem sequer se submete à vontade de Deus, à soberania divina. Então, esse pecado da rebelião, para este não havia perdão, não havia condições, porque o próprio pecador virou as costas. Nós vemos na Bíblia descrito o pecado contra o Espírito Santo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não que Deus não possa perdoar, mas é porque o pecador rejeitou, virou as costas, não quis saber É só para dizer que existem diferentes, vamos dizer assim, níveis de pecado, né? E diferentes pecados, poderíamos dizer assim, e formas de descrever o pecado na Bíblia. Muito bem. Eu gostaria agora de colocar uma questão aqui. Alguém se sente pecador por ser tentado? Ser tentado ou tentação é pecado? Quantos acham que tentação é pecado? Será? Tentação é pecado? Não. Não? Ok. E eu tenho que concordar com isso. Alguém acha que tentação é pecado? Eu tenho que concordar com isso porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Se tentação fosse pecado, né, só assim, simplesmente ser tentado, já pecou, então Jesus teria pecado, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Muito bem. Eu gostaria de colocar assim de uma forma didática. Agora vamos ali, tem um slide aqui. Vamos ver se a gente... aqui, passos para a tentação. Isso aí. Vamos ver. De uma forma assim um pouco mais didática, vamos ver se a gente consegue entender esse assunto aqui. Essa planta depois a gente vai colocar um pouco mais para cá, né? Isso, coloca na forma de apresentação. Isso mesmo. Vamos lá. De um modo geral acontece assim, a tentação até que ela chegue a ser pecado depois. Uma tentação, para ela chegar a ser atitude ou pecado em si, vamos ver onde é que uma tentação pode chegar a ser pecado. Vamos lá. Primeiro nós vemos, nós ouvimos, nós sentimos, alguma coisa nos chama a atenção, né? Através dos nossos órgãos do sentido, né? Alguma coisa nos chama a atenção. Primeiro passo é a atenção. Vejo, ouço, sinto, etc. Próximo passo, eu considero, isso será bom, isso será ruim, fazer isso ou aquilo, né? Ou experimentar isso ou aquilo. Vem então a consideração, eu considero. Isso tudo aqui na minha mente.
E se ninguém sabe, eu posso estar na igreja, eu posso estar em casa, eu posso estar onde estiver, no trabalho, não é? E alguém pode estar pensando que está tudo bem comigo, mas aqui dentro está um turbilhão ali de pensamento, fazendo planos ali, né? Porque vem em seguida já o planeamento. Como vou fazer isso? Ou como é que eu poderia fazer aquilo? Tá certo? Então vem, o terceiro passo é o planeamento. O quarto passo é o desejo. Eu desejo no meu coração ali, ardentemente, possuir aquilo, praticar determinada ação, etc. Né? Vamos lá, desejo. E depois vem como quinto passo a decisão. Eu decido fazer ou não fazer alguma coisa, tá certo? Praticar ou não determinado, vamos dizer assim, a atitude que eu sei, lá na minha mente eu posso já saber que aquilo é pecaminoso, aquilo que eu estou desejando, tá certo? Então eu decido. Esse momento aqui é muito importante, a decisão. Eu posso decidir refutar aquela tentação, ou eu posso decidir ir adiante, o próximo passo. Vamos lá, próximo passo, que é justamente o ato em si, a ação, tá certo? Ok, vamos completar esse gráfico aí. Pode pôr todos os riscos aí, os detalhes ali para a gente entender. O primeiro, mais um risco ali. Isso. Porque daqui para cima é o pecado no aspecto, vamos dizer assim, a natureza, que tem a ver com a natureza pecaminosa. Tá certo? É aquilo que o apóstolo Paulo descreve em Romanos 7, quando ele diz assim: eu não consigo fazer, naturalmente eu não consigo fazer o bem que eu quero. Não é? Na minha mente está aqui fazer o bem, a lei de Deus está aqui escrita. Mas depois eu vejo outra lei nos meus membros que me leva a praticar o pecado. E ele diz: miserável homem que sou. Porque o apóstolo Paulo está descrevendo isso aqui, daqui para cima. Posso ser pastor, posso ser ancião de igreja, eu posso ser o chefe da família, o sacerdote do lar, eu posso ser adventista antigo, né, cristão, a minha Bíblia ser, batida, educada ali, até rasgada de tanto ler, né, de tanto examinar, mas eu vou estar aqui, eu posso estar pecando aqui, por causa de desejos pecaminosos e até decisão para o pecado, que muitas vezes desses pecados, ou dessa tentação, não chega a ser aqui atitude por falta de oportunidade. Já pensaram nisso? A circunstância não foi favorável, por isso que não se tornou atitude, ação. Mas se a circunstância fosse favorável, eu praticaria, porque lá no meu coração eu já decidi, entende? Eu já tomei a decisão. Vamos usar um exemplo prático aqui. Alguém que vê, sei lá, uma bolsa do lado de dentro do muro da vizinha lá. A pessoa saiu do portão, deixou o portão aberto e esqueceu a bolsa lá. Estava meio aberta e viu que tinha lá dinheiro, ou dinheiros, ali dentro da bolsa. E a pessoa chega ali do lado do muro, do lado do portão, ela está na calçada, e ela, aquilo chamou a atenção. Primeiro passo, atenção. Então ela considera esse dinheiro todo, eu podia sair da miséria, eu podia pagar minhas dívidas todas e fazer uma boa compra lá no mercado, etc. E um montão de coisa que eu podia fazer, parece que é muito dinheiro. Então vem o planeamento, né? Eu posso me encostar mais para perto do portão, e eu posso meter o meu braço e o meu braço vai alcançar até onde está aquela bolsa lá, tá certo? Planeamento. Como eu vou fazer?
E em seguida, eu tenho no meu coração isso aqui, ó. Nós podemos vir, irmãos, daqui, ó. A gente coloca assim de uma forma didática, mas às vezes nós podemos vir daqui para aqui em questão de segundos. Entende? A gente só coloca porque é uma forma didática de a gente entender. Mas isso aqui, tudo isso, eu posso pular todos esses passos aqui e já vir para aqui imediatamente. Tá certo? Basta ter oportunidade, né? Aqui, como a pessoa quer manter na sociedade os seus, vamos dizer assim, o seu conceito, a sua reputação, né, que tem na sociedade, ela não vai fazer como aqueles que já têm uma reputação, que todos sabem que é bandido, que é ladrão, que etc., que já vive disso, né? Não é o caso dessa pessoa que nós estamos dando o exemplo. Ela vai, então, tomar um pouco de cuidado, por isso que ela vai fazer no planeamento dela, eu vou me aproximar com cuidado para que não seja visto, para que isso fique tudo escondido, né? Fazer escondido. Mas o desejo já está lá, entende? O desejo já está de apanhar aquilo que não lhe pertence. E então, ela decide, tá certo? E eu pergunto, diante de Deus, isso aqui é pecado ou não? Claro que sim. Claro que sim, esse desejo é pecaminoso, essa decisão foi para o torto, essa decisão foi para o mal, tá certo? A pessoa decidiu praticar aquela ação lá pecaminosa, e fez até o planeamento e tudo lá na cabeça, tá certo? Isso aqui tem a ver com a natureza pecaminosa, isso Deus chama pecado, tá certo? O aspecto, vamos dizer, espiritual, o aspecto espiritual do pecado só passa a ser, vamos dizer assim, o aspecto moral da lei, ela tem a ver com ação, com atitude. Esse é o aspecto moral, é daqui para cá. O nosso erro, vamos só terminar esse exemplo aqui. A pessoa decidiu, mas o que aconteceu? A pessoa voltou para buscar sua bolsa. Ou então a vizinha lá do apartamento da casa em frente, parece que ela tinha uma cara assim de gente que gosta de contar novidade. E ela abriu a janela, tô te vendo, né? Ela não falou nada, mas a pessoa viu que ela podia ser agora apanhada, né? Na prática ali de um delito. Então ela fez o quê? Essa pessoa do nosso exemplo, ela disfarçou, fez como se ela não tivesse visto nada, né? Não vi nada, não sei de nada. Mas ela foi lá para o quê? No coração, um desejo ardente de apanhar aquilo que não era dela, e inclusive tinha até decidido. Ela tem que ir para o quarto dela. O que ela tem que fazer? Suplicar o perdão de Deus, porque ela pecou na mesma. Para Deus é como se ela tivesse feito isso aqui, ó, praticado aquela ação ali. Então aquilo Deus chama pecado. É interessante que Jesus aprofundou o conceito de pecado, que os fariseus, apesar de eles são conhecidos como, né, são os legalistas, e aqueles que conseguiram desdobrar da lei, dos 10 mandamentos, eles fizeram 612, mas por incrível que pareça, eles não eram tão cuidadosos assim com a sua vida espiritual. Jesus os reprovou, porque o conceito, vamos dizer assim, de pecado, para eles estava só aqui, ó. Eles só viam o aspecto moral, só o comportamento. Eles tinham que ter um comportamento exemplar. Mas eles não estavam preocupados com o coração, com a mente. E Jesus diz assim, olha, se tão somente olhar com uma intenção impura, já é como se tivesse feito isso aqui, ó. Como se tivesse praticado a ação. Entende? Então, o pecado, ele vai muito além, e nós temos que ter cuidado para
para não achar, e nós corremos o risco de pensar como os fariseus pensavam naquela altura. Pecado é só atitude, só ato, só o aspecto moral. E então, você quer ser considerado, vamos dizer assim, perfeito? Então é só seguir um código de ética, né? De regras e pronto. Inclusive para salvação, você quer se salvar? Olha, obedeça aí a lei, tenha um comportamento ético bonito na sociedade, né? Correto, que você está considerado perfeito. Perfeição para eles era isso. Mas Deus vê isso aqui, ó. Deus vê o que está lá no coração. Tá certo? A verdade é que nós nascemos com esta inclinação aqui, ó. Nós já nascemos com a natureza caída, pecaminosa, a natureza inclinada para o pecado. E nós vamos até o final, até, como nós dissemos, até a glorificação, quando Jesus Cristo voltar, nós vamos ter essa natureza pecaminosa. E nós vamos ter que estar lutando aqui contra o poder do maligno, o poder do mal, né? E quando chegar na salvação futura, que é a glorificação em Cristo, quando Ele vai nos dar a vida eterna, Ele vai tirar de nós aquela natureza que é inclinada para o mal. Tá certo? Bom, nós chegamos à conclusão aqui, nesses passos aqui para a tentação, quando nós dizemos assim: tentação não é pecado. Muito bem, tá certo? Só o fato de ser tentado, não. Mas até onde eu fui nessa tentação aqui? Aqui é que nós temos que ver, né? Todos nós estamos sujeitos a pecar lá no nosso coração, no nosso íntimo, na nossa mente, no nosso coração, através de desejos pecaminosos aqui. Coisa que quem está à nossa volta não vê, nós não conseguimos ver. Só Deus vê o coração. Tá certo? Então, o conceito de pecado para Jesus Cristo, para Deus, o conceito bíblico, ele vai um pouco mais além do que nós podemos pensar. Bom, voltando àquele texto de Hebreus 4,15, que diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado, alguém podia questionar e dizer: peraí, mas Jesus não foi tentado em todas as coisas? Por quê? Uma pessoa idosa podia dizer assim: Jesus não foi tentado em todas as coisas, pois ele nunca foi uma pessoa idosa. Com 33 anos, um jovem, ele concluiu aqui seu ministério aqui na terra e ele voltou para o céu. E alguém, uma mulher podia dizer também, né? Jesus não foi tentado, ele não teve tentações que as mulheres têm. Ele foi sempre homem. Jesus não foi mulher. Um rico podia dizer também, né? Uma pessoa rica, ele não teve a tentação de rico, ele sempre foi pobre, uma vida modesta. E assim nós podíamos dizer, ter uma infinidade de outros segmentos da sociedade que poderiam dizer: Jesus não foi tentado em todas as coisas. No entanto, irmãos, para já nós temos que entender uma coisa, que Jesus, ele tinha sim a natureza 100% humana, mas as tentações que fazem eco na nossa natureza não faziam na natureza de Cristo, porque ele não veio com uma natureza inclinada para o mal. Ele não veio com aquela natureza de Adão caído. O Adão, depois que ele caiu, que tinha já inclinações naturais para o mal. As tentações que nós temos e que fazem eco aqui dentro da nossa natureza, não faziam na natureza de Cristo, porque ele não tinha a natureza caída. Para já, aqui vemos uma diferença.
E a outra resposta é que Jesus foi tentado em todas as coisas na sua essência. E se nós virmos toda a tentação e todo o pecado, ele tem uma essência, tem um princípio lá. Até mesmo se analisarmos a tentação de Jesus lá no deserto, quando foi tentado ali por Satanás, a primeira tentação, agir independentemente de Deus. Se você é o filho de Deus, não precisa depender dele. Você pode transformar pedras em pães. Então faça. Já que você é Deus, faça. Mostre que você é Deus. Agir independentemente de Deus. E aqui está um princípio básico que nós podíamos aqui por muitas das nossas tentações. Agir independentemente de Deus. Eu sei como é que eu vou resolver isso, e eu deixo Deus de lado. E aí as consequências vêm, não é? Então, quando ele não conseguiu derrubar Jesus ali, ele vai para um outro extremo. Então, ele tenta que Jesus, então, venha a super depender de Deus, do Pai. E ele diz, então, olha, e ele até usa as Escrituras também. Ele usa lá no Salmo, quando diz assim, olha, atira-te daqui para baixo, porque aos teus anjos ele dará ordem, aos seus anjos, né, dará ordem a teu respeito, para te guardar, para não tropeçares em nenhuma pedra. O que ele estava querendo dizer com isso? Você pode super depender de Deus. Não faça a sua parte. Pode se largar, se jogar daqui para baixo. É como se deixasse nós somos tentados às vezes também a não fazer a nossa parte. Vamos dizer assim, eu sei que eu tenho que fazer revisão no meu carro, e eu sei também que está sem travões, está com um problema lá nos travões, e não está travando o carro, mas eu vou viajar por uma estrada perigosa, e eu digo assim, não, o senhor tem que me cuidar aqui, eu não faço a minha parte, eu não fui no mecânico para arrumar os travões do carro, e eu me largo na estrada perigosa, sem travões, e ainda com os amortecedores quebrados, imagina, não tem segurança nenhuma nas curvas, etc. Super depender de Deus. Deus não dispensa aquilo que é a nossa parte, tá certo? Bom, na sua essência, ele foi então aqui tentado em todas as coisas. E a terceira tentação era, vamos dizer assim, eu vou mostrar para você um atalho. Você veio aqui para conquistar esse mundo, resgatar esse mundo através da morte na cruz. Não precisa fazer isso, porque isso tudo aqui é meu. Eu posso te dar assim, de graça. Só venha e me adore. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo. Não precisa da cruz, não precisa você fazer nada. Se nós vimos todas as nossas tentações, elas têm a sua base. Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, em tipo, e não em princípio, e não em tipo. Por quê? Se Jesus tivesse que ser, para que valesse, digamos assim, a tentação para ser em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todas as épocas, mesmo que ele viesse aqui 1 milhão de vezes, ele não seria dessa maneira tentado em todas as coisas, dessa maneira como alguns pensam. Em todos, vamos dizer assim, em tipo, né? No mesmo tipo da tentação, ele foi tentado em princípio, né? A tentação tem seu princípio. Bom, não temos dúvida de que Jesus foi tentado em todas as coisas, no entanto, ele não pecou porque a sua própria natureza, as tentações que vinham de fora, elas não faziam eco na natureza de Jesus. Ele não tinha natureza caída como nós nascemos já.
em pecado me concebeu minha mãe, como diz o salmista. Nós já nascemos inclinados para o mal. Nós não precisamos aprender a odiar. Vocês todos são testemunhas, todos nós somos testemunhas. Quem tem criança já teve em casa sabe que não é preciso a mãe ensinar a menininha a mentir, porque pode ser uma casa de cristãos, fiéis a Deus e tudo mais. De repente a menininha diz para a mamãe que ela não pegou tal coisa ou não fez tal coisa assim, mentiu. Quem ensinou ela a mentir? Não é preciso. Pegar a irmãzinha pelos cabelos só porque pegou o brinquedo dela, o egoísmo. Quem é que ensinou a criança a ser egoísta? Não precisa. Não é preciso. Nós já nascemos com essa tendência já. Nós manifestamos os resultados, as consequências, as atitudes pecaminosas, mesmo sem ter consciência disso. Agora, só fazendo aqui uma ressalva, nós não acreditamos que nós nascemos com o pecado, como diz a igreja romana, né? O pecado original, o pecado de Adão já nasce com aquela culpa, e eu tenho que imediatamente passar pelo, como eles dizem, o sacramento do batismo, para eu, por isso que então justifique-se o batismo infantil. A criança, ela manifesta todas as tendências e as atitudes ali que são frutos do pecado, mas ela não é necessariamente culpada, porque ela não está consciente daquilo. Tá certo? Nós passamos a ser culpados pelos nossos pecados em termos morais, né? A partir do momento que nós temos consciência de que aquilo é pecado. Não quer dizer que nós não tenhamos uma condição de pecadores, mesmo antes de ter consciência. Porque nós pecamos, porque nós somos pecadores, já nascemos com a natureza pecaminosa. É como se uma laranjeira, eu quisesse que uma laranjeira desse goiaba. Ela vai dar laranja, não é? A laranjeira não vai dar uvas, ela vai dar laranja. Nós nascemos com a natureza caída, pecaminosa, e não produzimos outro fruto senão os frutos do pecado. Isso é natural. Agora, fazer o bem, amar a Deus, amar o próximo, fazer as coisas certas, nós temos que aprender. E nós aprendemos. Deus nos dá capacidade, o raciocínio, para aprender a amar. E as primeiras lições de amor a criança já recebe ao nascer. Uma situação normal, natural, né? A mãe ensina as primeiras lições de amor ao seu bebê. Quando ela vê aquele rosto amoroso, né, que se inclina e dá mamar, né, e ela mama, aquele rosto se inclina, beija. A criança, desde antes dela ter a sua mente desenvolvida, né, o raciocínio das coisas, ela experimenta o amor da sua mãe, do pai, uma circunstância normal, né, uma família. Então, o que acontece? Essas são as primeiras lições de amor. Quando um indivíduo, uma criança, digamos que ela nasce aí pela vida, pela rua, e ela nunca teve nenhuma manifestação de amor, ela nunca aprendeu a amar. Quais são os frutos que ela vai produzir na sua vida? Aqueles com todas as tendências que ela nasceu, certo? É o ódio, é o egoísmo, é tudo isso que não vai ser refreado depois pelo amor de Cristo, enfim, pelo aquilo que nós aprendemos, então, da palavra de Deus, etc., no nosso caso, como cristãos. E é por isso que a família, a igreja, tem um papel justamente de ensinar, e lemos a palavra de Deus, de ensinar o caminho da salvação. E justamente eu queria só terminar com
esses pensamentos. Mesmo aqui em Romanos, capítulo 3, e agora o verso 23 e 24, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E agora vem o verso 24, a boa notícia: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E em Efésios 2, verso 8 e 9, ali diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós mesmos, isso é dom de Deus. A má notícia é que nós todos somos pecadores, mas depois vem a boa notícia, que nós somos salvos pela graça de Cristo. O fato de nós sermos aqui, temos todas essas tendências, e pecamos até por pensamento, como Jesus disse, não precisa ser a nossa derrota, não precisa ser o nosso o fim, né? Nós temos a boa notícia do Evangelho, que diz que nós podemos nos salvar, sim. Apesar de termos essa condição, nós podemos nos salvar pelos méritos, pela graça de Cristo. Temos o perdão e somos salvos por Ele. Que Deus nos ajude a pensarmos cada dia, nós que certamente nós vamos errar o alvo. Constantemente, por nós mesmos, nós sempre vamos pecar, vamos errar o alvo. O alvo é a perfeição em Cristo, é a lei de Deus, é a vontade dEle. Naturalmente vamos errar, mas nós temos a graça de Cristo, que nos perdoa e que nos traz outra vez para o caminho certo. E Ele vai nos salvar, não porque nós merecemos, mas pelos méritos de Cristo. Morreu por nós e Ele nos garante assim a salvação a todos aqueles que buscarem, a todos aqueles que nos entregarmos a Ele. Que nós possamos cada dia estar atentos, suplicar o perdão de Deus pelos pecados voluntários e involuntários, né? Os pecados que se tornaram, está no aspecto moral, que são atitudes, ou aqueles que cometemos lá no nosso coração, por pensamento. Que nós possamos suplicar o perdão, e Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Ele não rejeita ninguém, Ele perdoa a todos aqueles que sinceramente buscarem o seu perdão. Que Deus nos ajude para isso, é o nosso desejo. Amém. Amém.